Obrigado. E aí, pessoal, tudo bom? Show! Hoje vamos falar sobre um tema aí que gerou um burburinho grande na comunidade front-end nos últimos anos, que são os micro front-ends. E aí hoje eu vou dar minha opinião se é hype ou não, mas antes de falar sobre o tema, fazer uma breve apresentação sobre mim. Me chamo Raí Siqueira, sou engenheiro de software aqui na Justa Pagamentos, é uma fintech que tem escritórios em São Paulo e aqui em Recife. Sou apaixonado por cerveja, eu acho que boa parte aí dos desenvolvedores também são, e café também. E sou entusiasta de open source e também entusiasta de Docker, aí, que é uma tecnologia que eu curto bastante. Tá aí minhas redes sociais para quem quiser me seguir e acompanhar, tem alguns projetos legais lá no meu GitHub, o GitHub da Justa. Falando um pouco sobre a Justa é uma fintech, como eu já adiantei, ela tem escritórios em São Paulo e aqui em Recife, e ela é um hub financeiro, então a gente entrega soluções aí desde o começo, meio e fim para o varejista, então desde maquininha de cartão, crédito ao varejista, solução de cartão de crédito, conta bancária digital, enfim, todo o ciclo aí que o varejista precisa, né? Mas sem mais delongas, vamos ao tema aí da nossa aplicação, da nossa apresentação. Então, no passado, a gente tinha um costume de desenvolver aplicações ali monolíticas, o famoso MVC, e que, na época, quando a gente desenvolvia, elas pareciam ser uma boa solução. E aí, com o passar do tempo, a gente viu que era um pouco mais difícil escalar essas aplicações, novos frameworks começaram a surgir, eu estou falando mais de back-end aqui, e aí surgiram o conceito aí de microserviços, né, pequenas aplicações distribuídas, onde cada time era responsável por uma funcionalidade, e beleza, a gente resolveu nossos problemas aí de pipeline de deploy, meu CI/CD agora é independente, se eu subir serviço X não vai quebrar o serviço Y, porque são todos em ambientes isolados, cada um tem seu contexto ali, e aí o mercado de front-end, a comunidade front-end, ela não evoluiu em paralelo ao conceito aí de microserviços. E aí eu vou contar um storytelling aí, aplicado nesse último conceito aí que a gente passou. E aí, imagina a situação aí onde a gente é um time de front-end, somos aí 4 desenvolvedores, 2 estão trabalhando em uma funcionalidade de habilitar um dark mode aí no nosso front-end, e eu e mais outro desenvolvedor estamos aí desenvolvendo um checkout de pagamento, e aí nosso time já finalizou essa parte do checkout, e o time ainda do dark mode ali ainda não conseguiu finalizar. Eu fiz ali meus testes, subi meu push lá para o GitHub, GitLab, Bitbucket, enfim, provedor de Git aí que você usar. Subi, rodou todos os meus testes ali, meu pull request está prontinho para subir para produção. Só que aí o time que está fazendo a feature lá do Dark Mode disse que o pull request deles ainda está sem aprovação, então vai precisar rodar toda a nossa bateria de teste. Então imagina aí uma aplicação front-end que tem, sei lá, mais de 200 componentes React ou Angular, tem mais de 200, 300, 400 testes unitários, tem que rodar teste de integração. Então, eu já fiz essa parte para a minha feature, que eu fiz com o meu outro desenvolvedor, e aí o time que está fazendo a funcionalidade do Dark Mode lá, vai ter que fazer a mesma bateria de testes, rodar todos os 200, 300 testes ali unitários, rodar teste de integração, e aí tudo isso está acontecendo ali no desenvolvimento do nosso front-end. E aí, é aí que o conceito de micro front-ends entra. Se você conseguir isolar os deploys ali de seus componentes, suas funcionalidades, suas telas ali do seu front-end, independentemente de time, de funcionalidade, enfim. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina a situação aí onde a gente é desenvolvedor da Steam, eu sou do time ali do destaque, tem um time X que cuida das ofertas ali, e tem um time Y que cuida da parte da loja da Steam. Então, imagina aí onde o time Y vai desenvolver uma nova funcionalidade ali para a parte de ofertas, eles já finalizaram, e aí a Steam, como é uma aplicação gigantesca, imagina aí que ela tem mais de 5.000 testes unitários, tem ali mais uma porrada de testes de integração. Então, quando o time da ofertas finalizar
todo o seu desenvolvimento ali da funcionalidade, do bug, do hotfix que eles forem fazer, eles precisam subir isso para a produção, mas também, em paralelo, o time ali do Destaques finalizou também o seu desenvolvimento. Então, o time da oferta precisa entregar isso o mais rápido possível, porque está chegando aí o Summer Edition da Steam, e eles precisam entregar isso mais rápido, porque vai gerar um ROI ali maior para a Steam. Então, eles precisam fazer o deploy disso mais rápido. Porém, eles ainda estão com impedimentos ali do time do Destaque, do time da loja, porque tem mais algumas melhorias ali para serem feitas. Só que a aplicação da Steam, nessa nossa situação hipotética, ela é uma aplicação front-end monolítica, então, para eu fazer o deploy da parte de ofertas, eu vou ter que subir toda a minha aplicação por inteira, e quando o time de destaques finalizar, vou ter que fazer outro deploy, rodar outra bateria de testes, rodar, seja unitário de integração. Quando o time da loja finalizar lá o seu desenvolvimento, também vai ter que rodar outra pipeline de deploy, ou a gente espera todas as três funcionalidades ficarem prontas, e aí a Steam perde ali a hype, que é o Summer Edition lá no final do ano, que eles soltam várias promoções. Então, é para isso que o conceito de micro front-ends vem, para que cada time fique independente ali, funcionalidade por página, por responsabilidade da aplicação front-end como um todo. Aqui foi o exemplo que eu falei, né? O time de destaques ali precisaria fazer o deploy de uma maneira mais ágil, e aí podem existir maneiras ali em que a gente possa melhorar esse processo. Como a gente é desenvolvedor front-end, eu posso simplesmente ter um componente React, um componente Angular ali encapsulado em um pacote que está publicado lá no NPM, e aí o time que cuida dessa parte de destaques vai lá, atualiza o pacote no NPM, porém, a aplicação da Steam, eu vou ter que ir lá no package.json e atualizar para a nova versão do pacote lá do destaques que o outro time finalizou. Então, eu vou ter que rodar outra pipeline, rodar as mesmas baterias de teste, integrações e afins. Então, isso, mesmo com o cenário que a gente tem hoje de ECMAScript 2015, S6 com vários módulos, a gente ainda teria que rodar uma pipeline ali, por causa que a aplicação está totalmente engessada. E aí é que entram essas figurazinhas aí, que provavelmente quem já se aprofundou no tema de micro front-ends já devem ter visto aí, né? A gente tem a famosa imagem, que é essa do trator aí, que tem um e-commerce, um time que cuida da parte de produto, um time que cuida da parte de checkout, um time que cuida da parte de inspiração. E aí é hoje que a gente vai descobrir se essa imagenzinha é uma hype ou não. Então, como eu já adiantei, né, essas imagens aí são famosas em artigos do Medium, do DevTool, então você deve ter visto várias dessas imagens aí. Mas beleza, aí. Quando que surgiu o termo microfrontends? Quando é que a comunidade JavaScript começou a falar sobre o tema de microfrontends? Então, foi lá em 2016, o termo surgiu ali com a ThoughtWorks, eles falaram para a gente avaliar o uso de micro front-ends, e aí eles deram uma série de argumentos, porque a gente entrou no conceito ali estava saindo, na verdade já tinha saído o ES 2015, já tinha módulos ali nativos no JavaScript, então não precisaria fazer aqueles imports malucão que a gente fazia antigamente com Required.js, com System.js, enfim. Então, eles viram que com a ascensão do JavaScript depois do ES6, eles viram, opa, é uma oportunidade ali para a gente começar a pensar em deixar a aplicação front-end mais parecida com a arquitetura de microservices que tem no back-end. E aí, passaram uns anos, e em 2019, eles já mudaram ali a opinião deles, falando para adotar a tecnologia, a arquitetura, na verdade, de micro front-ends. E aí também eles deram a opinião deles, falando que o Web Components já estava dando suporte a maioria dos browsers nativos, né? O Edge da Microsoft, Safari, Firefox, Chrome, enfim. Eles deram esse foi, na verdade, foi um dos argumentos que eles falaram,
mas ainda gerava ali um ruído, porque o Web Components não roda em um Internet Explorer da vida, vou ter que instalar um polyfill ali de Web Components para poder funcionar. Mas ainda assim, eles mantiveram ali a opinião deles de adoção. Então, o pessoal já começou a criar frameworks, bibliotecas, existem bibliotecas específicas para criar Web Components, para você fazer micro front-end, eu vou detalhar um pouco mais na frente. E aí, com esses argumentos aí que a ThoughtWorks falou, desde 2016 vem falando aí, se eu não me engano, agora em 2020 eles ainda continuam com a opinião de adote, então depois eu posso mostrar lá no site, no final da apresentação também tem um link para esse texto que eu coloquei, né, no slide. Mas beleza aí, a ThoughtWorks recomendou o micro front-end, você falou aí que precisa de times mais isolados ali, cada um com seu contexto, times que têm a sua responsabilidade ali bem definida, mas como que o micro front-end vai ajudar a eu fazer o deploy da minha aplicação sem impactar em funcionalidade X que foi desenvolvida por time Y. Então, eu preparei essa imagem aí, a gente tem aí 4 camadas que eu vejo, aí é a opinião minha, de como que os micro front-ends podem ajudar a escalar nossas aplicações front-end. Então, a gente tem ali bundles menores, porque eu vou ter uma aplicação que dentro dela vai estar chamando, na verdade, outras aplicações, então, seja via módulo JavaScript, que eu vou detalhar mais na frente, iframes, portals, enfim, eu vou detalhar essas tecnologias, mas sim, a gente consegue reduzir o tamanho do bundle final da gente. O Webpack consegue fazer isso muito bem hoje, a gente fazendo ali code splitting, né? Consigo quebrar meu JavaScript em JavaScripts menores. Então, com code split a gente já consegue diminuir o tamanho do bundle, mas com micro frontends a gente também consegue diminuir mais isso. Times autônomos, então eu consigo separar, isolar meus times para que eles tenham suas responsabilidades ali. Cada um cuide de uma área específica da aplicação, seja da loja, um exemplo ali da Steam, da parte de destaques, da parte de ofertas. Tem um CI/CD independente, então, como eu já falei, quando o time de ofertas lá da Steam, um exemplo, finalizar a funcionalidade que eles desenvolveram, então eles fazem o deploy, isso não vai impactar em nenhum dos outros times, não vai atrasar a entrega daquela feature nova. E aí tem essa parte que eu ainda fico um pouco com o pé atrás, que é ser agnóstico à tecnologia. Lógico que a gente não vai sair metendo um Vue.js para ser o header da nossa aplicação, vai sair botando um React para servir de componentes ali, o Angular para ser a página, enfim, mas a gente consegue deixar os times mais soltos nessa parte de escolher qual tecnologia que eles vão usar ali, lógico que seguindo uma guideline que a empresa tenha, um contribuinte guide lá, que a empresa tenha na hora de arquitetar a parte de front-end. Falando um pouco sobre bundles menores aí, a gente falando um pouco mais de micro front-ends, então eu tenho uma aplicação que ela vai servir de container para o nosso front-end. Então eu tenho uma página que ela vai chamar os outros bundles lá das outras aplicações. Então eu tenho um root page, pode ser um index.html lá, que vai fazer essa chamada via import ou system.js ou algum framework. Então, eu consigo fazer essas chamadas ali e esse root page, ele vai servir para fazer chamadas dos outros bundles ali. Então, a minha root page, ela só vai ter um JavaScript que vai fazer a chamada de outros JavaScripts que estão aí em um CDN, que estão em um remote, enfim, em um DNS customizado da empresa. Também a gente pode diminuir aí o nosso bundle JavaScript, como citando um exemplo lá da Steam que eu já falei, criando pacotes e publicando lá no NPM. Então, eu tenho a minha seção de destaques lá, e aí eu empacoto isso e publico na NPM, e aí a aplicação root vai lá, só atualiza a versão, e aí eu tenho que rodar a minha CI de novo para fazer o deploy com a versão nova.
A gente também pode usar aí uma feature que saiu no ECMAScript 6, né? Que são os módulos ES6. Então, a gente consegue fazer o load dinâmico de módulos ali via JavaScript. Os browsers, eles vieram a dar suporte a isso há pouco tempo. Eu acho que no Chrome 84 isso já estava 100% concluído. Então, desde o Chrome 84 já tem suporte a importes dinâmicos ali. E falando um pouco aqui sobre times autônomos, então os times têm total liberdade de como vão estruturar a aplicação, desde escolha de tecnologia, que é o último ponto ali, enfim, eu vou usar React Router para servir de rota, vou usar Rich Router para servir de rota, vou usar GraphQL para essa parte, vou usar HTTP com REST para essa outra parte, enfim, o time tem total liberdade de como eles vão estruturar a aplicação, já que ela tem seu próprio contexto, ela vai ter seu próprio bundle e a aplicação root vai só fazer a chamada desse bundle que foi desenvolvido por outro time. Falando um pouco de CI/CD de forma independente, então, acho que caiu, então, tá aí, voltou aqui. CI/CD de forma independente, então, como eu tenho uma aplicação totalmente à parte, eu consigo fazer uma pipeline totalmente diferente da minha aplicação root para ela, então, também a gente ganha uma automação e um ganho de tempo nisso. E aí, também, os times, né, vão ter total liberdade na escolha das tecnologias, seja Angular, React, Stencil, Web Component, enfim, o que o time desejar fazer. E beleza, Raí. Como é que a gente faz micro front-ends aí com tudo isso que você falou? Existem várias maneiras, como eu já adiantei antes, e uma delas é usando módulos JS, que é a parte mais simples aí, mas a gente tem um problema que nem todo mundo usa um browser 100% atualizado, né? Eu tenho que pensar no meu usuário ali. Então, eu vou dar suporte à Internet Explorer? Não, eu vou dar suporte às versões um pouco mais antigas do Edge? Sim ou não? Então, são coisas que a gente tem que elencar antes de sair fazendo micro front-ends ali. Porém, existem outras maneiras aí que eu vejo que são mais acessíveis e que dá para a gente pensar se eu vou dar suporte para esses browsers um pouco mais antigos, como é que eu vou me preparar para as futuras atualizações do browser, enfim, e também com o framework aí, né, que todo dia sai um framework JavaScript. Bom, esses aí são os exemplos que eu, aí a opinião pessoal, vejo. Na verdade, esses aí são os principais pontos que eu vejo de como que a gente pode fazer micro front-end. E aí vocês vão olhar para a primeira opção ali, que é HTML iframes, e vou falar, putz, mas isso aí eu já fazia em 2006. Então, mas sim, se vocês entrarem lá no site microfrontends.org, vocês vão ver que eles citam um exemplo de arquitetar uma aplicação microfrontend com iframes, mas eu já fico um pouco com o pé atrás, porque os iframes, eles têm ali suas particularidades, mas, beleza, podem servir ali de opção. E aí, os iframes podem sim ser uma técnica a ser usada, mas eu vejo que você pode usar ela para uma aplicação antiga. Então, sei lá, tem uma aplicação que está sendo desenvolvida pré-Angular 1.5, e aí a gente quer migrar esse cara para uma aplicação um pouco mais moderna. Eu vejo o uso de iframes para essa situação, só que você tem que ver ali alguns casos, né? O iframe, ele não tem acesso ali ao contexto da aplicação que está englobando o iframe, então não vou ter acesso ao IndexedDB, não vou ter acesso ao local storage daquela aplicação que está servindo como root. Existem os HTML portals, que é bem recente, por isso que eu coloquei um asterisco ali, ainda está em proposta isso, está lá no site da W3C, no final da apresentação tem um link para quem quiser ler. Ele segue o mesmo conceito ali do iframe, mas que com algumas melhorias eu já consigo acessar o local storage da aplicação que criou o portal
consigo acessar o Session Storage, consigo fazer comunicação via Windows, Post Message, enfim, é um iframe turbinado, tá, com esteroides ali. Tem o Web Components, né, que a própria ThoughtWorks falou ali, que também pode ser uma das maneiras que a gente pode usar para fazer Web Component, né. Temos ali os ECMAScript Models, né, que saíram aí no ECMAScript 2015, e os pacotes NPM, que foi aquele, no exemplo que eu usei da Steam. Mas, assim, eu vejo que para as 3 últimas opções, né, Web Components, ECMAScript Models e pacotes NPM, a gente ainda assim teria que rodar uma pipeline ali de deploy para a aplicação que está fazendo essas chamadas, né, seja do pacote NPM, dos módulos e dos Web Components ali, ainda assim teria que rodar uma pipeline de deploy, mas eu teria ali um pedaço da minha aplicação isolada. A comunicação entre os Web Components é bem simples, né? A gente pode usar os Custom Events, que é o API nativo do browser. Então, o time do Rai criou um Web Component para a parte de loja, o time do Cadu aí fez um Web Component para cuidar da parte de destaques ali do nosso e-commerce, e aí a comunicação entre esses dois Web Components podem ser feita via Custom Events. Então, é bem de boa. E aqui na direita, a gente tem aí os frameworks para micro frontends. Então, sim, a gente sabe que JavaScript todo dia sai um framework, uma biblioteca diferente. Então, existem, sim, micro frontends para arquitetar como que eu vou fazer a comunicação, qual framework que eu vou usar, seja React, Angular, Vue, Web Component, Stencil, Svelte, enfim. Existem frameworks que vão guiar você de como fazer isso. Dá para fazer também micro frontends fazendo server-side render, né? Então, eu posso usar um Next da vida, eu posso usar um proxy reverso, enfim, todas as maneiras de fazer server-side render. Também dá para fazer micro frontends. Existe uma maneira aí que o pessoal também recomenda, tanto a ThoughtWorks quanto a própria documentação que está lá no frameworks, no microfrontends.org, recomenda, que é o Path-Based. O que é o Path-Based aí? Seriam aplicações distribuídas via paths ali na minha rota. Então, sei lá, eu tenho o site da Justa, que é justa.com.você, ali seria uma aplicação totalmente isolada, e aí o justa.com.você/loja é outra aplicação, mas ainda assim eu consigo manter o contexto do meu browser tanto no local storage, no session storage, IndexedDB, então eu tenho acesso a tudo isso ali. E também existe uma coisa aí que saiu recentemente, e aí recentemente que eu falo nos últimos 6, 7 meses, que é o Webpack Module Federations, que ainda está em beta, na verdade está em Release Candidate, eu olhei hoje, que é uma melhoria de tudo isso que eu falei, só que nativo no Webpack. Então, a gente usa o Webpack aí no dia a dia de desenvolvimento de aplicações front-end, seja com React, Angular, viu? Então, a gente sabe como o Webpack é importante hoje para a gente. E aí, esses que eu deixei marcado aí no lado esquerdo são os métodos que eu, Rai, não recomendo, porque você não vai ter um ganho ali seja de tempo, de CI/CD, ou o seu PO vai ver isso ali e vai falar, putz, eu acho que essa metodologia, o seu líder técnico, não é a mais interessante, porque, como eu já citei, Web Components, se eu preciso instanciar, eu preciso ver se eu vou dar suporte aos browsers antigos, os módulos ali do ECMAScript, nem todos os browsers que o cliente na ponta ali que vai usar está com o browser atualizado para ter suporte aos módulos ali do ECMAScript. Pacotes NPM, eu vou ter que ter um registro privado, porque tem regra de negócio ali nos meus componentes, nos meus pacotes, então tem que se pensar tudo isso, e aí esses itens aí eu não vejo como soluções para fazer microfrontends, mas a gente vai focar em 3 aqui, que são os que eu venho
fazendo POC, estudando e começando a aplicar até, inclusive, aqui na Justa, que são os frameworks para orquestrar, né, os nossos micro frontends, o Path-Based, que também é uma solução que, para você que tem uma aplicação um pouco mais antiga, você consegue fazer uma migração para micro frontend de uma forma bem rápida. E o Webpack Model Federations, que está aí na porta, a gente usa o Webpack no nosso dia a dia, e a pegada do Model Federations é bem interessante, eu vou detalhar mais para frente aí. Mas vamos para primeiro aqui, que são os frameworks para fazer micro front-end, e aí é Runtime.js, né? Então, consigo fazer load dinâmico de qualquer framework que eu coloquei ali nas instruções, e isso em tempo de runtime. Então, eu tenho um exemplo aí do Single SPA, do Kiankun, que Kiankun, por debaixo dos panos, ele usa o Single SPA. Tem o OneApp, que é da American Express, saiu recentemente, mas ele só dá suporte a React, se eu não me engano. E é server-side render também. É uma opção de fazer micro front-end, React com server-side render. Essa opção da Amex, que é o OneApp. O Single SPA é um dos mais populares. Tem algumas empresas aqui no Brasil que eu já sondei, eles usam o Single SPA, umas corretoras aí de investimento bem grandes que usam o Single SPA para fazer a parte de front-end deles. O Kiankun é um framework chinês, mas que por debaixo dos panos ele usa o Single SPA. Então, se eles usam o Single SPA por debaixo dos panos, por que eu não usar o Single SPA diretamente? Tem o Path-Based aí, não sei se está dando para todo mundo ver, mas eu tenho ali minha aplicação, que está sendo representada pelo navegador ali na esquerda. E aí, quando o usuário acessa ela, vai bater em um proxy reverso, pode ser um Nginx da vida, pode ser um CloudFront lá da Amazon, e aí esse proxy reverso vai encaminhar ali, independentemente do path que o usuário passou, ou que a aplicação passou, no browser, e jogar para uma aplicação. Então, eu vou voltar para o exemplo lá do site da Justa, tipo, eu tenho o justa.com.br/loja, vai cair uma aplicação, /ofertas vai cair em outra aplicação, /cartão vai cair em outra aplicação, e por assim vai. E aí, cada aplicação dessa teria seu próprio sistema de rotas. Então, ali na parte de loja, eu vou ter o loja /detalhe do produto. Então, isso já vai fazer parte ali do contexto ali daquela aplicação que cuida da loja. E a mesma coisa para os próximos exemplos ali. E tem o Model Federations aí, que é do Webpack, mas eu queria falar um pouco o que é o Model Federations do Webpack. Eu uso o Webpack no meu dia a dia, mas eu nunca ouvi falar do que danado é o Model Federations. Bom, segundo a própria documentação lá do Webpack, Model Federations é uma arquitetura JavaScript e que ela nos permite fazer importações de módulos, e aí são módulos que o próprio Webpack empacotou, de outras aplicações. Então, um exemplo disso eu tenho ali minha aplicação de checkout e eu tenho outra aplicação que cuida da parte de cartão. Então, eu quero importar o componente de cartão de crédito para eu exibir isso no meu componente de checkout. Então, com o Model Federation, eu consigo fazer importes de módulos que outras aplicações fizeram o bundle ali, usando o próprio Webpack. E aí o Webpack entende que isso foi um bundle gerado em outra aplicação e consegue criar ali o nosso import bonitinho na própria aplicação que vai servir de contexto. Beleza aí, mas como é que fica o code splitting aí nessa parte? Como foi um pacote criado ali pelo próprio Webpack, o Webpack ele vai saber ali fazer todo o code splitting bonitinho, então zero estresse de diminuir ali o tamanho do meu bundle final, né? Então, se eu setei lá o meu chunk size para no máximo 2 megas e importei um bundle, sei lá, de 4 megas, quando eu importar isso no meu Model Federations, ele vai saber, opa, foi um módulo empacotado por outro Webpack de outra aplicação, eu vou conseguir fazer aqui o meu code splitting de boa.
E aí, para uma demo aqui bem rápida, eu vou mostrar dois exemplos, que são usando o Path Based aqui. Eu fiz duas aplicações bem simples, na verdade é o Hello World, tanto do React quanto do Angular, e vou usar um exemplo aqui, 100% React, para demonstrar para vocês como é que funciona o Bodily Federations aí do Webpack. Deixa eu ver, cada um consegue compartilhar outra tela aqui? Consegue. Agora eu acho que você tem que parar essa, na verdade. Parar essa. Show. Todo mundo vendo o meu browser aí, ou o meu VS Code? Dá. Agora dá só um zoom, por favor. Umas 3 vezes, só para ver se tu consegue dar. Pronto, tá ótimo agora. Show. Eu tenho um monorepo aqui, que eu criei usando o Yarn Workspace mesmo, e dentro desse repositório aqui, eu tenho 2 pacotes, que são aplicações React. Então, dentro dessa app1 aqui, eu tenho ali o meu Babel para fazer o transpile, eu tenho o Webpack, que está na versão Release Candidate aqui, saiu essa semana, inclusive. Estou com o meu Webpack CLI, estou com o meu Webpack Dev Server aqui, nada de outro mundo até agora, e estou com minhas dependências aqui do React, que eu vou usar nesse exemplo. Na aplicação 2, eu também tenho o mesmo package.json, também, só que com outro nome de outra aplicação aqui, mas mesmo independências, React, React DOM, Webpack também na mesma versão. E aqui na aplicação 1, ela é bem simples. Se eu abrir o SRC aqui, abrir o Bootstrap, vocês vão ver que eu tenho ali o use state, é o meu React DOM ali, que eu já estou fazendo a criação da minha aplicação direto nesse arquivo. Como é de exemplo, não precisava criar com o Create React App. E aí, eu estou fazendo o import aqui com o React Lazy do nosso app2 count. Beleza aí, mas que app2/count é esse? Se vocês vierem aqui no meu Webpack Config, lá nos imports, eu estou criando aqui fazendo aqui o required aqui do meu Bodily Federation plugin. Isso aqui já vem nativo do próprio Webpack, desde que você esteja na versão 5. Fiz toda a configuração do meu Webpack. Também nada de anormal até agora. Meu módulo todo bonitinho. E aqui na parte de plugins é onde entra a mágica do Model Federations do Webpack. Então, eu tenho ali o nome da minha aplicação, que é a aplicação que vai servir de container, qual tipo de biblioteca que ela vai ser. Então, ela vai ser do tipo ali variável JavaScript, e eu também dou um nome ali para essa aplicação. E aí, o Model Federations, ele pergunta se a gente vai usar algum remote. E aí, nesse remote, eu vou dizer aqui que vai se chamar app2 e o meu path vai ser app2. Esse path aqui é porque eu estou usando monorep, então eu consigo pegar via alias ali. Mas digamos aí que o seu app2 seja no http://justa.com.você/checkout.js. Então, eu colocaria o meu checkout.js aqui para servir de remote. E aí eu estou dizendo para o Model Federations aqui do React, do Webpack, dizendo, ó, a aplicação remota, ela vai compartilhar essas duas dependências aqui, que é o React e o React DOM, que são dependências que eu tenho em comum nas duas aplicações. Eu tenho o plugin do meu HTML Webpack plugin aqui, nada de anormal também. E lá, na nossa aplicação 2, eu tenho um bootstrap aqui que vai servir de página inicial, dando um hello world ali from meu second app.
E aí eu tenho um componente aqui chamado counter, que é o nosso tudozão aí do React quando a gente está começando a aprender, né? Então, eu tenho um props ali que vai fazer o increment e um botão que vai fazer o decrement. Nada de diferente até aqui. Porém, no meu Webpack da aplicação 2, eu também tenho a configuração do meu Webpack, fiz o meu required ali do Federation, módulo Federation Plugin, e aqui nos plugins eu vou dizer aqui o nome da minha aplicação, eu estou dizendo que ela é o app2, também fazendo o mesmo esquema ali, que tipo de biblioteca que ela vai ser, eu estou dizendo aqui qual vai ser o meu file name que o meu Model Federation vai gerar e que a aplicação vai enxergar, e eu estou dizendo a ele, ó, expõe esses componentes aqui, ou essas páginas, enfim, o que você quiser expor para o meu Remote Entry aqui, e que a aplicação 1, a aplicação 3, 5, 10, seja quantas aplicações você for usar esse Remote Entry aqui, vai usar. Então, nesse caso aqui da aplicação 2, eu estou dando um expose aqui no nosso counter component. Então, lá na aplicação 1, se eu voltar aqui para a aplicação 1, esse app2 já é o módulo Federation que está fazendo a resolução de nomes ali. E aí, deixa eu colocar para rodar aqui as duas, para vocês verem como que isso aqui está distribuído. Primeiro eu vou startar a aplicação 2 aqui. Tu acha que consegue dar um zoom no terminal? No terminal não vai precisar nem mostrar, mas eu vou mostrar o browser aqui, ó. Então, essa aqui já é a aplicação 2, rodando na porta 3100, como está lá no meu config do Webpack para a aplicação 2. E agora eu vou rodar aqui a minha aplicação 1. Também ele vai abrir uma aba lá no browser. E aí, ó, já tenho aqui o meu Hello from Main Application, que é a minha aplicação 1. E aí, esse Count Component já é o meu count da aplicação 2. Se eu vim aqui, ó, para vocês e der um refresh, tá vendo esse arquivo Remote Entry aqui, que é o que eu estou exportando lá no meu Webpack config da aplicação 2. Então, o Webpack da aplicação 1 pegou esse arquivo e já fez o parse ali. Então, ele está dizendo, opa, tem um Remote Entry aqui que pertence à aplicação 2. Então, eu passei só o JavaScript, no caso o path aqui do meu entry point, que está expondo meus componentes, minhas páginas da aplicação 2, e a aplicação 1 pegou esse arquivo JavaScript e fez o load ali no meu Webpack normal. Então, é só um endpoint que exporta aí um JavaScript da vida. Eu tenho o meu bundle final aqui da aplicação 1, normal, nada de outro mundo. E aqui, ó, eu tenho esse vendor React e tenho o React DOM aqui, que o meu Webpack falou, ó, eu estou compartilhando o meu React e meu React DOM entre duas aplicações diferentes que foram buildadas de maneira buildadas diferentes. Eu tenho o meu Bootstrap aqui, que é a minha aplicação inicial, e aí eu tenho o meu SRC Component Count, que vem lá da minha aplicação, que está rodando em outro bundle que foi buildado em outro pipeline ali do Webpack. Então, ele conseguiu fazer o import disso aqui totalmente de uma maneira dinâmica. Então, se eu chegar aqui... Cadê? Se eu chegar aqui e alterar o meu counter component, aqui, vou botar um counter, estamos justo. Salvar aqui, a minha aplicação 1, ela vai dar um reload aqui, se eu der um F5, já está aqui, ó. Então, eu atualizou a aplicação 2, gerou um novo bundle, a aplicação 1 não enxergou isso, mas quando eu dei um F5, ele já foi lá buscar o meu Remote Entry, que está sendo exportado lá da minha aplicação 2. Então, ele falou, opa, esse componente aqui é novo, já vou renderizar, então eu consigo deixar isso aqui totalmente funcional, de maneiras isoladas. Então, se eu fizer um build aqui
dessa aplicação 2 e depois fizer o build da aplicação e rodar aqui, vai funcionar de boa. As duas vão ter aí builds totalmente separados. E aí, quando eu fizer uma nova atualização aqui, salvar a minha aplicação 2, ela fez o reload ali, porque eu gerei um novo bundle do Webpack, mas aqui ainda não atualizou. Mas se eu der um F5 aqui na página, já está lá, loading. Aquele loading é do React Lazy, né? Ele está fazendo um chunk novo ali. Ele está fazendo o lazy loading daquele pedaço de JavaScript só do count. Então, ele está aí, ó, hello from JS7, meu incremento, meu decremento, normal. Esse é um exemplo bem simples de como usar Model Federation. Eu vou deixar o link do repositório no final da apresentação. O Cadu pode compartilhar com vocês a apresentação também depois. E aí eu vou mostrar outro exemplo, que é usando o Path Based, que foi aquele outro que eu falei. Então, eu já tenho uma aplicação deployada aqui, inclusive está rodando na Amazon. E aí eu tenho uma aplicação Angular aqui, é o Hello World padrão do Angular. Eu tenho um link aqui chamado Go to ngRoute. Então, essa aplicação ela tem um sistema de rotas próprio. E aí eu tenho um outro link que vai me redirecionar para uma aplicação React que está em outro contexto. Então, lembra lá do que eu falei. Se eu der um /loja, eu vou carregar outra aplicação, um framework diferente, time diferente, enfim, tudo diferente, só que em outro path ali da minha aplicação. Nesse exemplo aqui, essa aplicação Angular, ela tem seu próprio sistema de rotas. Então, quando eu clicar nesse Go to ngRoute, ele foi aqui para uma rota do próprio Angular, chamada HeyNG, e aqui ele renderizou uma página, ou que poderia ser, na verdade, uma página, citando um exemplo aqui que está dizendo, ó, eu sou uma página nova aqui. Se eu voltar aqui, ele sumiu, meu path voltou normal ali, e agora se eu clicar aqui no Go to React, ele vai me jogar, beleza, deu um refresh na página, e aí ele renderizou uma aplicação React no mesmo domínio, no mesmo contexto, só que com um path chamado /React. Então, eu tenho um proxy reverso que está escutando ali, opa, tem um /React no meu sendo solicitado, então eu vou redirecionar para a aplicação X. E aí, essa aplicação React, ela tem seu próprio sistema de rotas, então se eu der um /React, sei lá, checkout, ele vai jogar para a página de checkout. Se eu chamar aqui para o cartão, ele vai renderizar a parte de cartão que está relacionada a essa aplicação React, que foi o mesmo exemplo que eu usei lá na aplicação Angular. Então, digamos que essa aplicação Angular aqui tem seu próprio sistema de rotas, como tem um exemplo ali do ngRoute, ele está chamando essa rota HeyNG aqui, e ela renderizou outra página aqui. Mas digamos que essa aplicação Angular tivesse uma rota chamada User Settings. Então, renderizaria ali, dentro do próprio Angular, a página só do User Settings, mas no contexto do Angular, porque no meu proxy reverso eu fiz a configuração aqui, somente rotas que tiverem /React, /asterisco, vão ser da aplicação nova. E assim eu posso configurar para outras aplicações. Onde é que eu estava aqui? Deixa eu voltar para a apresentação. E aí a gente já entra no encerramento. Show. Beleza. E aí, como que eu vejo que a gente deve fazer front-end? E aí, uma opinião do Raí, você pode acatar ou não. Eu vejo o desenvolvimento de micro front-end sendo separado por aplicação, porém, a gente tem que ditar algumas regras ali para que os times não façam badernas, tipo, vou usar Vue.js, vou usar minha própria lib de componentes, minha própria lib de úteis. Não. Os times ele tem que entrar em um consenso para que isso aqui não aconteça. Então, não existam temas, não existam
times horizontais. Então, vai ter um time responsável por styles, vai ter um time responsável por fazer formulários, vai ter um time responsável por fazer validators e assim por diante. Então, antes de começar a desenvolver micro frontends, é bom entrar em consenso toda a sua equipe, chama líder técnico, chama PO, chama dev, meio front-end e back-end, conversa, vê o que vocês vão desenvolver em comum, e aí sim vocês pensam em fazer micro frontends, e evitem criar times aí na horizontal. E aí, para encerrar, eu vejo que micro frontends ele tem que ser arquitetado nessa estrutura, nesse diagrama, e aí é uma opinião também minha. Eu vejo que a gente tem que ter, primeiro, uma consistência de design. Então, mesmo eu usando Path-Based, ou Webpack Model Federation, ou Single SPA, todos os meus front-ends eles vão ter que ter ali uma consistência de design. Então, seja lá com seu UX, UI, time de front-end, desenvolva sua solução de design system, ou use um design system que já tem aí no mercado, Material, ou qualquer outro framework de componentes visuais. Então, primeiro é bom definir qual guideline de design que vocês vão seguir, e aí sim vocês partem para outra etapa, que é ter uma biblioteca de utilitários que compartilhe código também entre os micro frontends, entre os times. Então, a gente vai usar DateFNS para fazer parser de data, vai usar Moment, vai usar, enfim, Luxon. Definam também essas bibliotecas úteis que vão servir para as aplicações que vocês vão desenvolver no futuro ou que vocês vão migrar para a arquitetura de micro front-end. E aí, só depois disso definido, é que vocês começam a fazer aí as aplicações, as migrações, criando um projeto novo do zero, bonitão, já com micro front-ends, ou migram uma antiga também, pensando nesses dois temas aí que eu falei, né? Tem uma biblioteca boa de utilitários e também definir ali um guia de design para as aplicações que vocês vão desenvolver. E aí um resumo, vá com calma, não se assuste aí com micro framework, no micro frontends, não queira já fazer agora. O Webpack tem uma documentação muito boa, dando exemplos de Model Federations. A documentação do Single SPA é bem completa, eles dão vários exemplos lá, desde fazer micro frontends, página completa, até a menor unidade ali da tela, seja um botão, um formulário, enfim, tem exemplos lá bem completos. Mas antes de ir direto para micro frontends, veja se encaixa no seu escopo, nos seus projetos, veja se seu time está de acordo com isso, se os desenvolvedores estão todos na mesma sinergia, e aí sim você pensa em arquitetar a sua aplicação para micro front-end. De autonomia, foque em desacoplar aí a sua aplicação, na manutenabilidade dela. Então, dê mais ouvido ali para os desenvolvedores. Estou estudando framework X, eu acho que dá para a gente encaixar aqui na stack do nosso front-end, e aí depois você definir, como eu falei, define um guia de design, define quais limites de úteis de utilitários vocês vão usar, e aí deixa o time fazer ali as POCs, faz teste, brinca, joga um testezinho ali em produção. A galera deve estar me criticando agora, mas brinca ali um pouquinho em produção para ver se vai dar certo ou não o que você imaginou, e aí depois você vai lá e faz seu micro front-end bonitinho. Tem algumas fontes que eu usei para fazer essa apresentação, desde os links da ThoughtWorks, a documentação e o CFC lá do RFC, na verdade, do Portals, que pode entrar no browser aí no futuro. O iframe, né, que eu citei, está lá a documentação do Mozilla Dev Network. Model Federations aí, que a gente falou. Single SPA, para quem quiser brincar aí com Single SPA, é um framework bacana, a API dele é bem simples de usar. E aí tá os links para os dois testes que eu apresentei aqui, com Model Federations e com F-Based.
E é isso, pessoal. Obrigado, espero que tenham gostado e tamo justo. Ah, tá. Mas antes disso, a Justa está contratando, então aí nos links você consegue ver todas as vagas que estão disponíveis aqui para o time. E é isso. Agora sim pode encerrar. Valeu. Valeu mesmo, Raí. Então vamos para as perguntas agora, né? A gente tem 5 minutinhos antes do intervalo. Para quem não conseguiu ainda, é só entrar em slide.com/frontjs7, tudo junto. Eu vou compartilhar aqui agora as perguntas que chegaram. Quem não perguntou, por favor, vá lá e vote nas mais interessantes, para a gente realmente ficar de olho nas mais importantes, tá? Eu vou colocar aqui em full screen para todo mundo ver. Então, vamos lá para a primeira, anônima. Quando eu devo considerar trocar o meu monolito por micro front-end? Para times pequenos isso funciona? Máximo de 9? Eu vejo que funciona, acho que 9 já são aí um time relativamente grande de desenvolvedores. Se for só front-end, se você tiver 9 front-ends aí no seu time, eu já acho que já é um time bacana. Eu vejo que o seu monolito ele deve ser quebrado ou revisto. Não necessariamente seu monolito aí de front-end precisa se tornar um micro front-end. Ele também pode ser revisto ali. Estou usando 100 bibliotecas aqui para fazer X, Y coisa. Estou usando 3 bibliotecas de componente. Analisa primeiro teu projeto, teu monolitão aí front-end, e vê quais partes ali que são mais críticas ao negócio. Agora eu vou falar um pouco mais frase de dono de empresa aí, não que eu seja, mas pensa no usuário final e também pensa na experiência do desenvolvedor. Se a parte de checkout da tua aplicação está te dando dor de cabeça para fazer deploy, está dando dor de cabeça para fazer manutenção, vê ali quais são esses pontos, lista, e vê se é viável ou não fazer aí uma aplicação à parte só com esse contexto, e aí você pode estudar, aplicar Model Federations, ou usar um Path-Based ali para fazer um teste. Eu acho que para fazer teste, você pode usar o Path-Based ali, que é a solução mais rápida, mas pensa na tua aplicação monolita antes de você, vou aplicar micro front-end aqui nesse monolitão. Não, para ver o que é que está sendo mais crítico ali. Putz, essa rotina aqui está demorando para eu fazer deploy, está demorando para eu fazer uma melhoria, não consigo mais melhorar tal parte da minha aplicação. Vê, lista esses pontos, e aí você pensa se vale a pena ou não aplicar micro front-ends. Pode ser que só gerando um pacote ali do NPM pode resolver tua dor aí, ou um web component, ou apenas reestruturar o código e refatorar. Acho que eu consegui responder. Isso. Qual o tamanho ideal para um micro front-end? Tamanho em que sentido? Agora eu fiquei... Quem quiser completar depois da pergunta, só marcar aí embaixo. Vamos para a próxima. Do Carlos. São vários ou um único repositório? É um repositório mãe de todos? Vai depender de como você organiza isso. Aqui na Justa a gente adota muito monorepos, então a gente tem várias aplicações front-end em um único repositório Git, mas você pode fazer isso também em vários repositórios. Então eu posso ter ali um repositório para, vou voltar de novo à parte de checkout, vou ter um repositório para a parte de cartão, elas vão ter pipelines de deploy diferentes, então um não vai interferir no outro ali, então pode sim usar repositórios diferentes. Se você for familiarizado com monorepos, eu recomendo usar monorepos. Então, o exemplo que eu dei aqui foi usando monorepos, mesmo tendo só 2 aplicações, mas eu acho que dependendo aí do que você definir com o seu time, e se o time tem aí um know-how de como gerenciar um monorepo, vai para monorepo, que é só alegria. E a penúltima, acho que a penúltima, em casos que usam gerenciamento de estado e precisam compartilhar esse estado com tecnologias diferentes, como é que é feito esse compartilhamento?
Show! A gente pode usar uma API nativa do browser. Essa foi uma pergunta bem interessante. Eu vou usar um exemplo do Single SPA, por exemplo. Digamos aí que eu tenho uma aplicação e ela foi um micro front-end que foi desenvolvido usando o Single SPA, e ali no Single SPA eu disse que eu estou usando o React para ser o menu da minha aplicação e estou usando o Angular para servir ali de rodapé da minha aplicação. Então, como é que eu faço a comunicação desses dois caras? Eu posso usar o Custom Events, que é uma API nativa do próprio browser, então já consegue fazer essa comunicação. Pode fazer comunicação via local storage, session storage. Não recomendo para essa parte, que você vai compartilhar estado. Acho que se elas estiverem no mesmo contexto, você pode usar o Custom Events aí, que é uma API nativa do browser. Beleza, acabou o tempo. Infelizmente, a gente tem 2 perguntas ainda, mas fica para uma próxima. Raí, obrigado por estar aqui, né, por ter vindo aqui digitalmente hoje. Valeu. Já é a segunda participação da Justa, eu acho, no JS, pela Vinta. E é muito bom sempre ouvir de vocês, a experiência de vocês com essa parte de pagamentos e com todas as tecnologias. Obrigado por estar aqui hoje. Show. Valeu, Cadu. Valeu, pessoal. E até a próxima, hein?